que vão fazer com que você tenha uma atitude mais feminina, né? Então, eu acredito que o segredo está muito aí, na atitude, e não no exagero, né? Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, hoje eu quero falar com vocês uma conversa bem sincera, assim, bem aberta, sobre um tema que as cross sempre tem uma preocupação muito grande, que é feminilidade, né? Então, toda vez que eu converso com diversas cross, com várias amigas minhas, eu percebo que tem essa questão de, como que eu consigo ser feminina, né? Não é só um assunto que pertence às cross, também percebo muito que as trans perseguem bastante esse termo, né? Essa questão da passabilidade, da feminilidade, enfim, né? Eu mesma, por muito tempo, persegui muito, por eu ser uma pessoa assim meio perfeccionista, eu persegui muito essa questão de ser passado, sabe? Eu queria poder chegar nos lugares e passar e entrar e que as pessoas olhassem e falassem, nossa, é uma mulher vindo e, sei lá, que era uma mulher cis ali, né? E, enfim, em busca dessa jornada de passabilidade, etc., eu percebi que várias coisas são bobeiras que a gente cria na nossa cabeça e que, de verdade, não vale a pena a gente ficar bitolada com isso, sabe? E isso eu tô falando vindo de uma pessoa que é extremamente perfeccionista, tá? Então, assim, o que eu penso sobre feminilidade, né? Sobre esse lance todo. Primeiro que, assim, você ser feminina independe de você ser uma mulher cis ou não, tá? Eu conheço muitas mulheres cis que não são femininas, que são até meio masculinas, meio brutas demais. Eu diria até que conheço muitas que eu sou mais feminina do que elas, né? E tá tudo bem, elas são mulheres cis. E entra aquela questão da passabilidade, né? Que é uma coisa que todo mundo fica perseguindo muito. E na minha visão, isso não tem grande importância, porque, se você, de novo, é uma coisa que eu já abordei em outros vídeos, mas se você estiver vestido adequadamente, se portando adequadamente, respeitando as pessoas no lugar, se projetando de uma maneira adequada, é muito provável que a maior parte das pessoas elas vão te respeitar e vão te tratar de uma maneira como se você fosse uma mulher, vão te tratar com toda a feminilidade que você está trazendo, né? Dito isso, eu diria que assim, obviamente, ao longo da vida aí que eu tive, da experiência que eu tive convivendo com cross e convivendo com trans, eu conheci algumas cross que são mais femininas, algumas trans que são mais femininas, e o que eu pude perceber é que assim, esse lance da feminilidade, na minha visão, ela tá muito ligada à atitude que aquela pessoa tem, sabe? Então, assim, atitude no sentido de capacidade que a pessoa tem de se expressar, de se projetar, de interagir com o meio, com as pessoas, né? E, claro que existem alguns truques e algumas questões que você pode observar no dia a dia. E aí aqui eu vou fazer um parênteses muito grande, que eu vou estar falando agora mais para as cross que querem perseguir isso, tá? Algumas coisas que são importantes e que ajudam você a ficar mais feminina, tá? Um ponto que as pessoas sempre falam muito, né? Ah, você precisa sorrir muito, porque mulheres sorriem muito, etc. Sim e não. Você tem que tomar cuidado no contexto do sorriso, na minha visão, né? Existe todo um mundo de comunicação do universo masculino que quem é cross, eventualmente, né, que não vive isso com frequência e acaba convivendo mais com o universo masculino, sabe, né? Então, assim, existem as normas ali, as etiquetas do universo masculino, bem como existem as normas e etiquetas do universo feminino. Mas não é uma regra, né? Não é uma regra fixa. Existem alguns detalhes aqui e ali que você pode passar a observar, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente feminino para as cross, que elas podem começar a observar e utilizar, é a questão da mão, né, das unhas. Então, assim, eu, por exemplo,
eu, quando não tô com a unha feita, eu não tô com uma unha postiça, não tô com a minha unha preparada, eu sinto que eu fico mais bruta nos gestos, né? A unha, automaticamente, né, a unha maior, enfim, ela faz com que você tenha que começar a ter gestos mais femininos, que você tenha que se preocupar mais com essa questão da feminilidade, tá? Então, assim, é uma coisa que ajuda muito a arrumar o cabelo, enfim, que entra num outro ponto, né? O fato de você mexer no cabelo, de você interagir, de você gesticular, enfim, tem uma série de características, e de novo, estou falando para cross, que você pode observar no dia a dia com as mulheres que vão fazer com que você tenha uma atitude mais feminina, né? Então, eu acredito que o segredo está muito aí, na atitude, e não no exagero, né? Então, assim, muitas vezes eu percebo que algumas cross, elas querem muito pegar alguma característica da mulher, então, sei lá, ter o pulso mais solto, né? E aí exageram nisso aqui, sabe? Fica uma coisa exagerada. E, enfim, eu acho que isso acaba ficando caricato, né? É, além do pulso, por exemplo, às vezes a forma de andar, né? Então a Cross ela quer andar de salto e aí ela sai andando de salto e aí parece que, sabe, tá tipo desfilando, né? E assim, a mulher no dia a dia ela não anda desfilando, né? Então observar, não exagerar nos movimentos, deixar a coisa com que ela seja mais natural, eu acho que ajuda nesse quesito atitude, ajuda nessa questão de você ficar mais feminina, tá? Claro que também existe uma questão de que você pode ser uma cross, você pode se vestir como mulher e continuar com uma atitude masculina e ser menos feminina, mais masculina. Eu acho que essa dualidade do feminino e do masculino, ela está presente em todo mundo. E tudo bem, sabe? Você pode se expressar da maneira que você achar melhor. Você pode se expressar da maneira que você se sentir melhor. Não tem uma regra para isso. Mas o que faz com que as pessoas olhem para você e percebam que você é feminina são coisas que estão nos detalhes, né? Eu vou aproveitar para trazer uma coisa aqui que é o seguinte, né? Tem surgido muito uma discussão sobre cross e trans, trans e cross, ai, mas você é cross, ai, mas você é trans. Enfim, a prática do crossdressing é uma forma de transgenerismo, não de transexualidade, tá? O que eu quero dizer com transgenerismo, né? Inclusive, eu vou deixar marcado em algum lugar aqui, mas a minha amiga Deb, ela tem um livro muito bom, por sinal, vou deixar em algum lugar aqui a capa do livro dela, que fala sobre o crossdressing no Brasil. Então, é uma literatura que eu super recomendo para toda cross, para que leia, né? Recomendo para algumas trans também que queiram conhecer sobre o mundo das cross, né? Onde ela aborda que o transgenerismo são pessoas que, por qualquer motivo que seja, elas têm uma necessidade de viver o outro sexo de alguma forma, tá? Então, assim, o guarda-chuva da transgeneridade, ele é amplo e ele engloba uma série de pessoas, uma série de categorias de expressão de gênero, tá? Mas, assim, o crossdressing, dito por si só, é a prática que você tem de se vestir com, ou se caracterizar com o sexo oposto, tá? Então, claro que, falando de transexualidade, nem toda trans, nem toda mulher trans, ela necessariamente vai passar pelo crossdressing, mas muitas, eu acredito que muitas sim, elas vão passar. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque, eventualmente, para uma mulher trans, né? Uma mulher trans que, por algum motivo, apenas pratica o crossdressing, seja por qual for a jornada dela, ela muito provavelmente tem uma facilidade maior de ser feminina, de gesticular, de se portar, de, enfim, de se comunicar. Ou ela tem uma vontade muito grande de aprender isso.
E da onde vem essa facilidade dela se portar de forma feminina? Vem do fato de que desde sempre ela reparou nisso. Desde pequena ela teve os desejos, as vontades e as interações e praticou algo escondido e observou e, enfim, e se espelha. Então, de alguma forma, mesmo que seja ali no subconsciente dela, ela desde sempre está conectada com esse lado feminino. É uma coisa que você nunca conseguiu se desligar. Você pode ter bloqueado, você pode ter substituído, você pode ter feito uma série de coisas, mas essa questão ela está ali. Então, claro que uma cross que ela é trans, ela vai ter essa feminilidade, na minha opinião, mais aflorada, tá? Mas claro que podem ser estágios, tanto para uma cross que é trans, quanto para uma cross que não é trans, que curte a dualidade, curte viver os dois lados, como muitas, né? Tem até a minha amiga Nath, que também tem um canal no YouTube, vou deixar informações do canal dela aqui, para vocês que quiserem conhecê-la e seguirem. Ela é uma pessoa que ela gosta de viver os dois lados, ela gosta muito de ser a Nath e gosta muito de viver o lado sapinho dela, para ela tá tudo certo, né? E ela, de Nath, é extremamente feminina no gestual, pelo menos na minha opinião, tá? Então, assim, claro que para algumas pessoas isso vai ser uma coisa mais natural, para outras pessoas vai ser um pouco mais difícil, mas é algo que todo mundo pode desenvolver dentro daquilo que tiver vontade de aprender, né? Então, reparem nos detalhes. Você, cross, que quer ficar mais feminina, que quer ficar mais confiante, repara nos detalhes, repara na comunicação, na forma de olhar, na forma de se expressar, enfim, nos gestos, e tenta não exagerar, tenta ser um pouco você, sabe? Porque senão a questão fica toda muito caricata, tá? Por fim, eu vou só concluir dizendo que, assim, é claro que existem pessoas que vão ter mais características de uma forma ou menos dessa característica, mais de outra, enfim. É claro que vão existir as divergências, é claro que vão existir as diferenças. Nem toda mulher é extremamente feminina, nem todo homem é extremamente masculino, e é isso que faz a pluralidade humana ser o que ela é, né? Existem os padrões, é claro que existem os padrões na sociedade, mas cada ser humano é único. É como as digitais, né? Então, por exemplo, existe um padrão da digital humana. Qualquer pessoa com conhecimento apropriado sabe diferenciar a digital de um ser humano comparado com a digital de outro animal, né? Vai saber qual que é. Mas mesmo tendo um padrão, todas as digitais humanas são diferentes. Nenhuma nunca é igual, nem de gêmeos, né? Mesmo gêmeos que nascem gêmeos idênticos, né, que nascem da mesma mãe, que dividem, sei lá, dividiram uma boa parte do DNA ali, né, mesmo gêmeos idênticos são diferentes, né, por experiências de vida, por desenvolvimento, enfim. Então, assim, tomem cuidado com o que a gente persegue, busca relaxar, busca aprender, busca viver, busca ser feliz e busca principalmente respeitar o outro, né. Algumas cross são trans, sim, né? Falo isso com propriedade de causa minha e de várias outras que eu conheci. Algumas vão transicionar, estou lutando por isso, né? Outras talvez nunca transicionem, talvez continuem cross, mas isso não faz com que elas sejam ou deixem de ser trans. Elas apenas decidiram esconder isso, o que é uma pena, né? Mas a gente tem que respeitar como é que eu posso dizer? A gente tem que respeitar a história e a vida de cada um, a individualidade de cada um. Ninguém sabe o que é melhor para você a não ser você mesmo, né? Então é isso que eu queria falar sobre esse tema da feminilidade, da passabilidade, que eu acho que é importante. Essa é a minha opinião. Queria muito saber qual a opinião de vocês, então deixem nos comentários. E por hoje é isso. Vou deixando meu beijo aqui de despedida. Se inscrevam no canal, deixem um like, me ajudem, tá bom? Então é isso, um super beijo pra vocês.